Bom dia, sejam todos bem-vindos. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto agradece a presença de todos, especialmente aos familiares, amigos e ex-alunos do professor associado Luciano de Camargo Penteado, na solenidade de homenagem em sua memória. Para compor a mesa, convidamos o senhor diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, professor associado Humberto Celli Júnior. Os senhores pais do professor homenageado, Dr. Jacques de Camargo Penteado e doutora Carmen Lúcia de Camargo Penteado. O senhor-chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, professor doutor Jair Aparecido Cardoso. E o senhor Ricardo Lima Caixeta, egresso desta faculdade e ex-orientando do professor associado Luciano de Camargo Penteado. Passamos a palavra ao senhor diretor, professor associado Humberto Celli Júnior, para a abertura oficial do evento. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos dessa solenidade, que é um dia histórico para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em que prestaremos uma justa e merecida homenagem ao nosso querido e saudoso professor Luciano. Peço a todos que fiquem em pé para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Teremos agora uma apresentação musical com o discente Augusto Fiorelli Barbieri, do curso de música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que apresentará duas peças: Consolação número 3, de Franz Liszt, Polonaise Opus 26, número 1, de Frédéric Chopin. Em continuidade à solenidade, convidamos o senhor Ricardo de Lima Caixeta, ex-orientando do professor associado Luciano de Camargo Penteado, para prestar sua homenagem ao docente. Cumprimento o senhor diretor, professor Humberto Celli Júnior, cumprimento o professor Jair, cumprimento o pai e a mãe do Luciano, o senhor Jacques, a senhora Carmen, todos os professores, funcionários e alunos aqui presentes, os parentes do professor Luciano. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo, eu fui aluno dessa faculdade, da turma 3, já me formei. Eu convivi com o professor Luciano nos últimos 3 anos da minha graduação. Ele ministrou algumas disciplinas para a minha turma, porém, foram nas atividades extra-classe que mais aprendi com ele. Foram vários semestres de grupos de estudo e pesquisa, monitorias acadêmicas, eventos dentro e fora da FDRP, que ele organizava ou nos convidava a participar. Aprendi imensamente com sua inesgotável sabedoria. Ele literalmente me abriu as portas para a profundidade e seriedade com que o direito poderia ser tratado como objeto do saber. Foi como fazer uma graduação dentro de outra graduação. Tive ainda a honra de tê-lo como meu orientador na iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso. Atividades essas que foram definidoras para que eu ingressasse na carreira que eu encontro hoje. Disso, certamente, os maiores méritos foram do professor Luciano. Pude também colaborar e acompanhar a obtenção do seu título de livre docente, cuja tese foi defendida de forma irretorquível, como ele sempre fazia. Acompanhei também a publicação de alguns de seus livros e pude também colaborar
bem pouco, mas colaborei. Cresci muito com todas essas experiências e as palestras que ele proferia. Quem teve a oportunidade de ouvi-lo falando sobre suas teses e pesquisas saiu elevado, certamente. Lembro-me de uma palestra que ele ministrou na Unesp de Franca sobre a causa contratual, que foi absolutamente estarrecedora. A despeito da complexidade do tema, a eloquência e sensibilidade do professor nos permitia empreender uma jornada na qual a todo instante me via suspenso e boquiaberto com o concatenar das ideias e a naturalidade das conclusões. Era realmente impressionante. Como ele era culto. Não havia uma aula ou palestra em que ele não citasse vários músicos, poetas e escritores para além da área jurídica. E tínhamos sorte quando as citações eram em português. E além de todos esses méritos da sua carreira como professor, ele era profundamente humano. Tinha um senso de alteridade exemplar. Se preocupava muito com o bem-estar de todos ao seu redor, às vezes até demasiadamente mais do que com o seu próprio. Com toda certeza, foram anos de muito crescimento e aprimoramento. A despeito de sua curta passagem por esta faculdade, a marca deixada foi indelével. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que ele foi e ainda é o melhor docente que essa unidade já teve, e eu me arrisco a dizer que continuará sendo por bastante tempo. Poderíamos pensar na sua ausência prematura como uma terrível perda. Certamente o foi. Todavia, podemos ver de uma outra maneira. Há um filósofo e terapeuta alemão chamado Bert Hellinger que afirma a respeito das relações entre professor e aluno que elas são como as relações entre pais e filhos. Há um desnível irrevogável entre um e outro. Os pais e professores são doadores e os filhos e alunos recebedores. Enquanto os pais dão a vida sem esperar nada em troca, os professores nos dão seu conhecimento. Conhecimento esse que é como a renovação da vida que recebemos dos nossos pais, pois ele nos eleva como seres humanos e nunca mais somos os mesmos. Mas como poderíamos retribuir aos professores tudo o que deles recebemos? Só há uma maneira, passando as dádivas recebidas adiante para as gerações posteriores. Logo, o conhecimento que recebemos do professor Luciano, devemos transmiti-lo. Assim, a passagem dele por nossas vidas será como sementes que plantadas gerarão belas árvores, cujos frutos nunca cessarão de nascer. São esses frutos que preservarão a memória do professor Luciano. Dessa maneira, ele nunca estará ausente. Nós, alunos, devemos assumir esse compromisso de passar adiante tudo o que dele recebemos. Assim, poderemos expressar a nossa mais profunda e sincera gratidão e manter a sua memória viva. E nada disso, nenhuma dessas experiências, nenhuma dessas dádivas, desses momentos que passamos com ele teriam sido possíveis sem que o Sr. Jacques e a Sra. Carmen tivessem dado a vida ao professor Luciano. Então, aos pais, minha mais sincera gratidão. E eu concluo essa minha homenagem dizendo, em nome de todos os alunos, muito obrigado, professor Luciano. Fique em paz, pois sua missão foi cumprida. Obrigado a todos. Neste momento, convidamos o Dr. Jacques de Camargo Penteado, pai do professor associado Luciano de Camargo Penteado, para fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor professor Humberto Celli, digníssimo diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, excelentíssimo senhor professor Jair Aparecido Cardoso, digníssimo chefe do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, excelentíssima senhora professora Carmen Lúcia de Camargo Penteado, excelentíssimo senhor ex-acadêmico, sempre estudioso, Ricardo de Lima Caixeta, excelentíssimo senhor, reverendíssimo senhor padre Augusto Dantas, excelentíssimos senhores professores da casa, excelentíssimos senhores professores da velha e sempre nova Faculdade de Direito de São Francisco, aqui homenageados na pessoa da professora Raquel Stein, excelentíssimo senhor professor Renan Lutufo, digníssimo professor da Pontifícia Universidade Católica, excelentíssimos senhores magistrados, dignos desembargadores, promotores de justiça do meu Ministério Público de São Paulo, senhoras advogadas, minha filha, minha sogra, professor Rogério Forastieri, professor do Luciano no curso fundamental, senhores funcionários que sempre exerceram os seus magníficos serviços, acrescentando a um café, a um livro que se pedia na biblioteca, a um pedido simples, algo que engrandece o ser humano, o carinho. O carinho que nunca faltou ao Luciano nesta casa. Mas eu queria me dirigir especialmente aos senhores acadêmicos e às senhoras acadêmicas da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Faz alguns meses estamos aqui e o Luciano estava entre nós, como está agora. Como o nome dele representa, luz. Não uma luz artificial, pasteurizada, midiática, mas a luz do fogo. Um fogo que ilumina, direciona, transforma. Assim era o Luciano. Ele buscava os melhores caminhos. Às vezes, e muitas vezes, se não todas, praticamente todas, trilhava sobre as pedras e os espinhos, para que os seus alunos ficassem no macio. A preocupação com cada um de vocês era constante, pessoal, individualizada. Era como um farol que ia permitindo que cada aluno seguisse o seu caminho, a sua vocação, realizasse a sua grandeza, transformasse em vida os seus sonhos. E além de iluminar, ele aquecia transformando, criando, ajudando a que se mantivesse e transformando a vida de todos. E por isso vivia em cada um. Este caminho, esta verdade, também estão no fogo. O fogo está sempre buscando o alto. Não tem fogo para baixo. O fogo vai para cima, buscando a verdade, o bem, uma trajetória que atinge o absoluto.
E poucos dias depois de ter estado aqui, em que vocês cobriram o Luciano com aquela bandeira da faculdade, eu estive num apartamento no centro da cidade, a arrumar as coisas de uma mesa de trabalho que não havia sido pensada para terminar, porque ali estavam alguns livros objeto de pesquisa, alguns artigos na metade, alguns bilhetes de cada um, de muitos de vocês, pedindo uma orientação, agradecendo alguma outra coisa. E eu fui separando essa documentação do professor Luciano de Camargo Penteado e me deparo com uma pasta grossa. Dentro dessa pasta, percebia várias anotações. E tinha uma etiqueta com a sua letra miúda e firme. Ideias para novos livros. E ali representava o que ele de vez em quando nos falava. Com o seu espírito inquieto, profundo, perfeccionista, sempre buscando mais e mais. Às vezes estava tratando de um assunto, vinha uma ideia e ele não podia tratar mais profundamente daquela ideia, deixava para depois. E naquela atividade solitária, o pai do Luciano não sabia exatamente o que fazer com aquela pasta. Conservar, descartar. No momento, veio muito claro na minha cabeça que aquelas ideias, que aquele material não precisava ser preservado. Que um professor como Luciano tinha todas aquelas ideias nas almas, nas cabeças, no coração de cada um de vocês. Tudo aquilo estava lá. Porque ali estava o caminho, a verdade e a vida. E aí percebi que não se tinha perdido nada. Que ali estava o professor Luciano, mas ali estavam todos vocês, que, imprudentes como vocês são, jovens, que têm essa ousadia, há poucos meses abraçaram a minha e a minha esposa. E todos vocês me disseram palavras que não poderiam me deixar destroçado. Todos vocês, naqueles atos, se transformavam um pouquinho, me permitam, a ousadia de um velho, um pouco meus filhos. E como meus filhos, façam como ele. Sirvam esse grande país, sirvam esse grande povo com o direito. Quando alguns fortes e armados invadiram Pinheirinho e se ouviam as mais diversas ideias a respeito do assunto de violência, de direito de propriedade, o professor Luciano, com muitos de vocês, foi até o local examinar a situação. Tirou cópia de todos os autos, estudou tudo e concluiu: a terra era daqueles que dali foram expulsos. Um dos seus últimos trabalhos para o governo federal tratava da atualização da função social da propriedade. Então, o direito, essa ciência que vocês escolheram por vocação, permite transformar o mundo. Gostaria de terminar pedindo a vocês, um pouco meus filhos, façam como ele. Coloquem o coração no chão, para que pisem no macio, no limpo, no quente. E esse professor dos seus pais, professor dos seus irmãos, que sabia perfeitamente que o direito, a religião e a ética são realidades distintas,
mas não separadas, tinha muito presente que o direito existe para que sejamos felizes. A essência do direito é a felicidade do homem, isto é, o máximo do bem, o máximo da verdade que transforma o ser humano e o aperfeiçoa. E esse moço, esse professor de vocês, tinha alma de artista mesmo. Se estivesse aqui, talvez estivesse falando o que sempre nos cantou o maestro Antônio Carlos Jobim. Quando eu conheci você, eu descobri o que é felicidade. Muito obrigado por tudo. E sejam felizes. Obrigado. Convidamos a professora doutora Yara Pereira Ribeiro, professora doutora do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil desta faculdade, para a leitura da mensagem enviada pela professora livre-docente Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Neri, docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e também ex-orientadora da professora Yara. Ao ensejo da Jornada de Direito Privado, 17 de maio de 2016, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Excelentíssimo senhor professor associado Humberto Celli Júnior, excelentíssimos professores da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto, senhores alunos, senhores funcionários, excelentíssimo senhor professor doutor Jacques de Camargo Penteado, excelentíssima senhora advogada doutora Carmen Lúcia de Camargo Penteado, excelentíssima senhora dona Carmen, querida avó de Luciano de Camargo Penteado, demais parentes e amigos do homenageado, senhoras e senhores. Conheci Luciano de Camargo Penteado quando ainda era menino, filho de meus amigos Carmen Lúcia e Jacques de Camargo Penteado. Logo que ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Luciano já era um potencial e inquieto pesquisador. Inteligentíssimo, com formação básica excelente, falava, escrevia e lia perfeitamente 4 línguas, espanhol, inglês, italiano e latim, e dava mostras de ser conhecedor de filosofia, de história, de teologia, de teoria geral do direito, além de ser um aluno interessadíssimo no estudo do direito privado, especialmente dos contratos. Isso nos aproximou. Naqueles anos em que o Código Civil de 2002 dava seus primeiros passos e os alunos e professores compreendiam a vasta gama de pontos em que o sistema de direito privado havia mudado, apesar disso não revelar tão facilmente nos livros, nos julgados e nos currículos do curso de Direito. Ainda antes de se formar, demonstrava Luciano de forma inequívoca que nascera para a pesquisa e para o magistério. Com afinco e seriedade, preparou sua dissertação de mestrado e depois seu doutorado, obras que tornaram conhecidas pelo valor acadêmico e doutrinário, além de ter recebido do público leitor o aplauso pela qualidade de seus ensinamentos. Seu livro Direito das Coisas é um marco extraordinário, um divisor de águas no ensino do direito na graduação. E seu escrito sobre contrato de doação é dos melhores trabalhos que já se escreveu em direito civil no Brasil, ambos com grande sucesso editorial. Luciano de Camargo Penteado era, antes de tudo, um professor e adorava seus alunos. Tinha um cuidado especial para com o que eles liam e pensavam, sobre como poderia ajudá-los a crescer, a pensar, a voar. Além disso, gostava muito de literatura e salpicava seus ensinamentos com as cores da poesia e das letras. Era muito culto e em tudo o que fazia via-se a sua vontade de fazer melhor. Luciano foi um semeador e fez boa semeadura, soube frutificar seus talentos. Seu talento mais apreciável, entretanto, não era apenas o de ensinar, mas o de aprender. E aprender tão rápido quanto tão breve foi sua vida. Seu maior talento era saber compreender com invejável clareza os segredos das coisas do alto. Luciano tinha fé profunda e clara de que Maria, a Mãe de Deus,
havia dado Cristo à luz nele. Essa consciência que tinha de ser filho de Deus tornava sua experiência humana toda especial. Foi com essa bagagem cultural e com esse compromisso sobrenatural, e saibam, queridos jovens, alunos do professor Luciano de Camargo Penteado, que ele transmitiu para vocês o intransigente respeito à pessoa, à dignidade, o culto à dignidade humana, o valor do saber, a valia do conhecimento. Sua morte repentina, que em todos nos deixou um vazio, deixa claro que ele cumpriu a exortação do salmista. Abandona-te em silêncio ao Senhor e põe nele sua confiança. De Salmo 36. São Paulo, 13 de maio de 2016, Rosa Maria Barreto Murielo de Andrade Neri, professora livre docente do Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Convidamos o professor doutor Jair Aparecido Cardoso, chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, para homenagem ao docente. Farei uso da palavra como amigo do professor Luciano, que sempre fomos nesta casa e assim eu quero manter. Né? Dessa forma, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do doutor professor Humberto Célio, professor associado desta casa, e agradecer por essa oportunidade de hoje. Aos senhores pais do professor Luciano, doutor Jacques Camargo Penteado, doutora Carmen Lúcia de Camargo Penteado, né, por estar aqui presente hoje. E agradecer aos demais professores, a quem agradeço a pessoa da professora Flávia Trentini, né, que também colaborou com esse evento. Agradecer aos alunos que muito apoiaram esse evento, realmente trabalharam bastante com afinco para tornar possível realmente esse evento. Eu os faço em nome dos alunos Gabriel Caiardi e Ana Carolina de Azevedo, que desde o início realmente motivaram a realização desse evento. Participaram de forma efetiva até o último momento. Ontem à noite, a professora Flávia ainda correndo atrás dos últimos detalhes, que sempre tem detalhes finais, e os alunos acompanhando a professora nesse sentido. Agradeço o nome deles, mas todos os alunos realmente participaram de uma forma efusiva realmente dessa realização. Muitos se apresentaram, formaram um grupo de alunos, certo? Como amigos do professor Luciano. Isso realmente é muito gratificante. Agradeço aos alunos presentes. Agradeço também às autoridades, cumprimento às autoridades, em nome do Dr. Renan Lotuf, né, a quem agradecemos também pela presença. Agradecemos também a presença do padre Augusto, amigo pessoal do professor Luciano, a quem também cumprimento os demais amigos do professor Luciano aqui presente. Como amigo do professor Luciano, gostaria de fazer umas rápidas palavras, breves realmente, mas para registrar este evento de hoje. O Luciano nos deixou e os valores que ele realmente nos passou está registrado nos os cantos da faculdade, com os trabalhos, com os alunos e com as orientações, como já foi falado pelo colega aqui que me antecedeu, né, o aluno, e também pelo pai do professor Luciano, que nos traz um currículo pessoal, né, e nós podemos ter também uma parte profissional do professor Luciano, realmente nos registros do seu dia a dia. Assim, deixo de falar realmente questões do professor Luciano, para não ficar a voz embargada, que já está um pouco embargada, e assim prosseguir. Mas registrar como isso se tornou possível no dia de hoje. Após o falecimento do professor Luciano, no dia 16 de setembro de 2015, tivemos uma reunião do departamento, onde a pauta era extensa, mas essa pauta foi incluída de maneira emergencial. Precisaríamos prosseguir o trabalho do professor Luciano e precisaríamos fazer uma homenagem ao professor Luciano. Os alunos do departamento, faziam parte do departamento, apoiaram bastante, os professores também, e por unanimidade foi aprovado a continuidade dos trabalhos e uma homenagem ao professor Luciano. Nasceu naquele momento a ideia
de dar a ele o nome a esse espaço, porque ele gostava muito desse espaço, e era o que ele fazia, além das suas aulas, as suas demonstrações artísticas. Ele adorava sarau, vir no sarau com os alunos aqui e cantar, demonstrar coisas belas, além das palestras excelentes que ele fazia aqui, além da sala de aula. Então esse espaço parece que realmente foi muito providencial dedicar a ele. Feito isso, na primeira reunião do departamento, na sequência da congregação, na sequência, no dia 2 de outubro, também não estava previsto na pauta, pedi para incluir na pauta esse assunto, e os colegas apoiaram totalmente, os alunos presentes apoiaram totalmente. O professor Inácio Poveda, que não está aqui hoje, levantou e fez uma defesa maravilhosa, em nome realmente do professor Luciano, de que essa homenagem deveria ser dada a ele. E assim fizemos, e também por unanimidade aprovou-se na congregação a oportunidade de dar a esse auditório o nome do Luciano Camargo Penteado. Desculpa, pessoal. Prosseguimos com esse intento e observamos que 2 trabalhos estavam caminhando, que era a jornada de direito privado e o segundo concurso de métodos do caso e do problema em direito privado. Suspendemos temporariamente os 2 eventos para que pensássemos a forma de realizá-lo, e assim fizemos. Nesse particular, devo agradecer realmente as professoras Yara Pereira Ribeiro e Flávia Tentini, que abraçaram essa causa e realmente, desde o início, fizeram com que isso fosse possível. Essas 2 professoras de Direito Civil, os demais também, né? Na verdade, a professora Marta, no dia 14 de setembro, teve neném, entrou em licença de maternidade. Então, ela estava presente para poder trabalhar nesse evento. A professora aposentada também no departamento, não tinha condições, e nós perdemos o professor Luciano. Foi um momento difícil, um momento realmente no meio do semestre, um momento de rever toda a programação do semestre, rever como íamos fazer para conseguir nos arrastar ao final do semestre. Mas todos se uniram, todos se abraçaram e realmente pensamos o seguinte: o Luciano, se estivesse aqui, faria a mesma coisa. E foi desta forma com que nós conseguimos traçar esse trabalho. Então eu faço aqui as minhas falas rápidas, em homenagem realmente ao professor Luciano, como amigo que ele era, e como amigo da casa, nós não podemos deixar, né, de prosseguir no seu trabalho, prosseguir nos seus intentos e fazer essa singela homenagem, né, de deixar o nome dele gravado nessa faculdade, nesse auditório, onde muitos passam, e quem gosta do ensino e da arte, realmente vão entender que foi a melhor coisa que nós pudemos fazer em registro ao professor Luciano. Agradeço a todos, peço desculpas pela voz embargada. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor diretor, professor associado Humberto Celli Júnior. Excelentíssimos, doutor Jacques Camargo Penteado, doutora Carmen Lúcia Camargo Penteado, professor Jair Cardoso, o ex-aluno da faculdade, Ricardo Cacheta. Saúdo os familiares do professor Luciano aqui presentes, saúdo as autoridades aqui presentes, saúdo também o padre Augusto, saúdo os professores, agradeço aos funcionários que têm dado apoio a esse evento, agradeço do fundo do coração ao trabalho desempenhado pelos professores Jair, Yara e Flávia, por terem conseguido organizar esse evento, e saúdo os alunos, da mesma forma que fez o Dr. Jacques. Acho que uma palavra especial dirigida aos alunos é importante. É importante porque em tempos difíceis como esses que nós temos vivido, em que há uma total carência de lideranças
de pessoas do bem. Nós tivemos a honra aqui na faculdade, vocês tiveram a honra de conviver com alguém do bem, de conviver com alguém cujo caráter ilibado, cuja honestidade, cuja sinceridade de propósitos, hoje são valores difíceis de serem encontrados na sociedade. Então, a vocês, a mensagem deixada pelo professor Luciano, acima de tudo, o ser humano, comprometido, sério, responsável. A outra mensagem, ainda do ser humano, professor Luciano, a sua paixão, a dedicação com que ele desenvolvia os seus trabalhos. Não há mensagem mais importante do que essa. Não há mensagem mais importante do que esses valores que ele nos deixou para todos nós. Exemplo de comprometimento e de responsabilidade. Exemplo de paixão por esta jovem faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Colocava o professor Luciano essa paixão acima de qualquer outra coisa, acima de si próprio. Quantas vezes conversamos sobre seus projetos? O professor Dr. Wagner, Dr. Jacques aqui, se referiu ao momento em que se deparou com documentos em que ele armazenava algumas ideias. Quantas vezes tive a oportunidade de desfrutar de conversas com ele em que ele falava desses seus projetos. E faço minhas as palavras do Dr. Jacques. Realmente, essas ideias estão hoje incutidas na cabeça de todos vocês, alunos e dos ex-alunos do professor Luciano. E certamente frutificarão, porque são ideias de alguém profundo conhecedor do direito civil, uma pessoa culta, e certamente essas ideias já começam a germinar, não é? E vocês, alunos, tiveram esse privilégio e vão levar essas ideias adiante do professor Luciano. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, nesse momento histórico, presta uma justa e merecida homenagem a uma de suas grandes personalidades. Esse auditório não poderia ter outro nome, a não ser o nome do professor Luciano de Camargo Penteado, que tantas vezes aqui esteve, promovendo eventos, promovendo jornadas de estudos, e não poderia, de fato, ter outro nome que não o do professor Luciano. De fato, em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, eu, na minha memória pessoal, de tão bons momentos que pude desfrutar com ele, peço a vocês, alunos, que levem essa mensagem adiante. Não só as ideias do professor Luciano, as ideias que muitas delas já estão escritas em seus livros, mas a ideia do que é um ser humano, do que é um ser humano comprometido, sério, responsável, de uma pessoa do bem. E, lamentavelmente, nós a perdemos. Mas outros professores lucianos haverão de surgir. E espero que vocês levem adiante essa ideia e esse compromisso de seguir com os ensinamentos do professor Luciano. Recebam, Senhor dos Pais, a minha mais profunda homenagem, o mais profundo respeito e o agradecimento por terem nos propiciado a convivência, a possibilidade de convivência com tão grande alma que foi a alma do professor, que é a alma do professor Luciano de Camargo Penteado. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os presentes a acompanharem o descerramento simbólico da placa que dará o nome de do professor associado Luciano de Camargo Penteado ao auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Solicito a presença aqui à frente dos pais do professor Luciano, Dr. Jacques e doutora Carmen Lúcia,
o chefe do Departamento de Direito Privado, professor Jair Aparecido Cardoso, e do senhor diretor, professor associado Humberto Celli, para o descerramento da placa do auditório, que passa a ser denominado Auditório Professor Associado Luciano de Camargo Penteado. A placa será fixada na entrada do auditório, no segundo piso. Convidamos a professora doutora Flávia Trentini para entrega de uma recordação aos pais do professor associado Luciano de Camargo Penteado. Neste momento, convidamos o reverendíssimo padre Augusto César Dantas para a bênção no auditório, professor associado Luciano de Camargo Penteado. Caríssimo professor Humberto, senhor Jacques, dona Carmen, demais membros da mesa, professores, alunos dessa querida faculdade de Direito, familiares do professor Luciano, venho agradecido a essa homenagem, venho como sacerdote e amigo, porque assim convivi com o Luciano, né? Como sacerdote de Jesus Cristo e como amigo, e agora como filho, né, dona Carmen? A senhora já aceitou ser minha mãe também, né? Então, e venho com profundo agradecimento, porque a universidade é um lugar de busca da verdade, como tantas vezes foi dito, né, nas falas anteriores. E como dizia essa mulher tão esplêndida que tantos de vocês conhecem, Edith Stein, filósofa, depois Santa Teresa Benedito da Cruz, quem busca a verdade, busca a Jesus Cristo, ainda que não saiba. Porque a verdade, o Verbo eterno de Deus, se fez carne, assumiu a nossa natureza e conviveu entre nós. Por isso a universidade surgiu no seio da cristandade, como forma de busca da verdade, uma verdade que nos transcende, que não é inventada, mas que é descoberta. E nós estamos aqui para descobri-la e para sermos verdadeiramente livres, porque a verdade nos liberta. Não temos, portanto, medo da verdade, não temos, portanto, medo da ciência, muito menos da ciência jurídica, porque a ciência jurídica nos leva a um profundo conhecimento da natureza do ser humano e da nossa relação com Deus Criador. Eu tenho certeza que essa faculdade, sendo muito jovem, ela já colocou na mente dos seus alunos esse desejo de verdade. O sei por experiência própria, porque tenho a alegria de conviver com muitos dos alunos, alguns, uma parcela pequena, gostaria que fossem mais, né? Rapazes e moças que estudam nessa universidade, e vejo que eles têm esse apreço a esse lugar, porque aqui, não só através do professor Luciano, mas de forma eminente através dele, eles têm esse incentivo para buscar a verdade. Portanto, vir aqui como sacerdote católico, invocar a bênção de Deus sobre esse lugar, é invocar do Senhor essa especial ajuda para que todos os atos que forem realizados, não só nesse auditório, mas também em todas as dependências dessa faculdade, por que não, da universidade, sejam atos, como dizia o professor Jacques, que como o fogo nos levem para cima, nos levem para Deus, nos levem para
verdade da nossa vida, né? O ser humano, ele é verdadeiramente feliz, como dizia e desejava o professor Jacques, quando busca a verdade e descobre essa verdade que é Deus e alcança esse bem que é Deus. Eu me lembro também hoje, muito especialmente, de outra pessoa que foi tão importante para o Luciano, que é São José Maria Escrivá, de quem ele aprendeu tanto. São José Maria, que era um grande apaixonado pela ciência jurídica. Ele mesmo, formado em Direito, doutor em Direito Civil, doutor em Direito Canônico, professor. Ele dizia, nós temos que ser, no seio da sociedade, promotores da verdade, da justiça e do bem. E aí, ciência e fé se unem, porque buscamos essa fonte da verdade, da justiça e do bem, que é Deus. Eu queria então convidá-los agora a ficar uns minutos de pé conosco e receber a bênção que o Senhor nos dará para esse lugar. A bênção, ela é recebida por todos, filhos de Deus, né, católicos ou não. Aqui estamos para invocar do Senhor a sua graça sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus, fonte de sabedoria, e sua palavra encarnada, Cristo Senhor, e o Espírito da verdade estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Deus, o Senhor das ciências, leva-nos de variadas maneiras a adquirir um conhecimento seu mais profundo, que ele completou em seu Filho, por nós encarnado. As disciplinas, ciências e doutrinas de todo tipo, de cujas altas investigações se ocupa a inteligência dos homens, devem tender para a busca da verdade, para o encontro e a adoração do Deus verdadeiro. Hoje vamos implorar a bênção de Deus sobre esta casa, onde se estuda, se aprende e se ensina a verdade, para que os que aqui trabalham na educação de adolescentes, jovens adultos, os ensinem corretamente a harmonizar a sabedoria humana com a verdade do Evangelho, de tal modo que os educandos possam não só conservar a verdadeira fé em seus corações, como professá-la em seus costumes e na vida prática. Nossa intenção é também pedir a Deus que os alunos encontrem nos seus professores a presença do Mestre Jesus Cristo, de modo tão marcante, que enriquecidos de cultura humana e divina, se tornem aptos e preparados para ensinar e ajudar os irmãos. Irmãos, vamos ouvir as palavras do Santo Evangelho escrito por Mateus. Quando Jesus se sentou, dele se aproximaram os discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se estragar, com que se salgará? Já não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada no cimo de um monte, nem se acende uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que alumie todos os da casa. É assim que deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Queridos irmãos, como o início de toda sabedoria é o temor de Deus, vamos invocar o Senhor para que possamos compreender com a inteligência e fixar em nossos costumes tudo o que é verdadeiro e tudo o que é justo. Peçamos, portanto, e digamos: Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Senhor nosso Deus, que fizestes o homem participar da vossa sabedoria, ajudai-nos a evitar todo estudo humano puramente terreno e a adquirir a perfeição integral da pessoa humana. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Enviastes ao mundo o vosso Filho, luz verdadeira que ilumina todo homem, para dar o testemunho da verdade. Fazei que possamos contribuir pessoalmente para a promoção da sociedade humana, investigando a verdade onde quer que se encontre. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Quisestes, em vossa sabedoria,
que a unidade da comunidade humana não ficasse estranha ao próprio mistério da salvação. Concedei que os avanços da ciência e da cultura possam convergir para aproximar e unir os homens entre si. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Vós nos destes o mandamento evangélico da consagração de cada um ao serviço dos irmãos. Fazei-nos trabalhar com constância e harmonia para a defesa corajosa dos direitos humanos. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis inaugurar esta obra destinada a comunicar a instrução, nós vos pedimos por todos aqueles que aqui ensinam e aprendem. Fazei-os investigar sempre a verdade e reconhecer em vós a sua única fonte, por Cristo nosso Senhor. Deus, o Senhor das ciências, nos aponte os seus caminhos, o Cristo, sabedoria eterna, nos ensine as palavras da verdade. O Espírito Santo, luz beatíssima, ilumine sempre as nossas inteligências, para aprendermos tudo o que há de bom e verdadeiro, e pormos em prática tudo o que aprendermos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor diretor, professor associado Humberto Celli Júnior, para encerramento desta primeira parte da homenagem e, na sequência, faremos um intervalo de 10 minutos, retornando. Eu apenas gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que temos a jornada que começa daqui a 10 minutos e que trará a presença brilhante de ilustres professores que farão também sua justa homenagem ao professor Luciano Camargo Penteado. Então, portanto, daqui a 10 minutos retomaremos essa justa homenagem ao professor Luciano. São 10 minutos? 10 minutos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Então a gente vai aproveitar esse intervalo, e como já foi dito, o professor Luciano gostava muito de música, e gostava de compartilhar esses momentos com os alunos, tocava em saraus, tocava às vezes nos intervalos de aula com os alunos, e então em homenagem a ele, esses momentos que ele vivenciou com a gente também, a gente fez uma seleçãozinha de um pequeno repertório aqui para compartilhar com vocês e lembrar daqueles momentos que ele passou com a gente. Ele se envolvia muito, nos encontros musicais, com os alunos, sempre com muito prazer. Ele cantava com a gente, ele tocava com a gente, pedia músicas. Então ele gostava muito dessa arte e principalmente da música popular brasileira. A gente vai começar aqui com Chega de Saudade, do João Gilberto. De saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão
de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Obrigada. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, cai na canteira, é uma Tita Pereira. É um mistério profundo, queira ou não queira, é um vento ventando. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, estilhação na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho. Passa uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre tensão. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ao, pedra, inho, esta, oco, inho, aco, vidro, ida, noite, morte, aço. Sol são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Obrigada, obrigada. Essa é uma música que tem muito a ver com a situação. Chama Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, iria chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem
da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. La la la, yeah, la 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 la. Le 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 la, yeah, le le la, yeah, le le. La la la, yeah, le 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 la 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 la. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Obrigada a todos. Obrigada. Agora, nossa mais querida cantora da FDRP, Luísa Cherry. Oi, gente. Sempre bom lembrar, né? O professor Luciano gostava muito das nossas apresentações. Parecia gostar, pelo menos. E eu lembro quando eu entrei aqui na faculdade, eu só escutava as pessoas. Porque eu faço grupo de estudos do professor Luciano. Porque o professor Luciano é muito bom, a aula dele é muito boa. Aí eu ficava, gente, mas quem que é esse homem? Eu quero saber quem é. E a gente não teve. Infelizmente, a turma 7, a minha turma, não teve oportunidade de ter aula com ele. E eu lembro, a primeira vez, eu ficava pensando, né, quem que é? Aí eu vi ele de longe na semana de recepção. Aí uma vez a nossa turma resolveu fazer um sarau na fonte, assim. A gente pegou, trouxe o violão e resolveu ficar lá cantando. Aí ele apareceu, e ele nunca tinha tido assim, um contato direto com a gente. Aí ele apareceu, assim, ficou interessado, resolveu pegar para tocar uma música. E eu achei muito legal, eu falei, nossa, que cara legal, eu quero conhecer ele e tal. E depois eu tive outras oportunidades. E é isso, eu queria relembrar como, sei lá, minha primeira experiência com o professor Luciano. Bom dia a todos. Eu também tenho uma lembrança muito boa com o professor Luciano. E tem a ver com a preocupação que ele tinha com os alunos, a preocupação que muita gente já falou aqui nessa manhã. Foi uma palestra em que eu fiz uma pergunta, era uma pergunta que se relacionava justamente sobre o tema verdade, e depois dessa palestra ele chegou perto de mim de maneira muito simpática, muito preocupado também. Essa preocupação de professor, que ficou muito clara durante a passagem do professor aqui na faculdade. Aí ele me indicou um livro chamado Abolição do Homem, um livro sensacional. Li, adorei, recomendo para quem quiser. E essa é uma lembrança muito boa que eu tenho com o professor. E agora a gente vai tocar uma música aqui em homenagem a ele.
to say hello again. I just want to say hello again. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes. My sacrifice. Obrigada.